nosso coração. Abra sua Bíblia no segundo livro dos Reis, capítulo 4. Segundo livro dos Reis, capítulo 4. Esse relato bíblico, ele mexe bastante com o meu coração, porque ele vai falar de fé, ele vai falar de obediência, mas ele também vai falar da disposição. Ele vai falar de milagre, mas ele também vai falar de serviço. Ele vai falar de uma confiança, mas ao mesmo tempo também ele mostra uma dependência. Ele também vai dizer sobre família, que é um tema sempre atual, mas ao mesmo tempo ele também vai nos lembrar de valores importantes em relação ao cuidado com o próximo. Então são diversos temas dentro de um único tema. E o título que eu escolhi para a nossa mensagem de hoje é Quando Tudo Parece Acabar. Quando tudo parece acabar. Então nós vamos passear aqui pelo capítulo 4, do verso 1 até o versículo 7. Eu convido você para fazermos mais uma oração e a gente então lê o texto bíblico. Senhor, obrigado, porque temos a certeza que o Senhor está aqui nesse lugar. E agora que iremos estudar a sua palavra, que teu Espírito Santo ilumine a nossa mente, o nosso coração, para que possamos compreender aquilo que o Senhor quer nos ensinar nessa manhã. E que a tua palavra, que é poderosa, viva, eficaz, venha produzir a transformação na nossa vida. Que os meus defeitos não impeçam a tua igreja de ouvir a tua voz. É que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Bíblia na mão, Jesus no coração. Vamos aqui no versículo 1. Diz assim: certa mulher das mulheres dos discípulos, dos profetas, clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos para lhe serem escravos. Eliseu lhe perguntou: que te hei de fazer? Dize-me o que é que você tem em casa. Ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse Eliseu: vai, pede emprestada vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas. Põe-a à parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos. Estes lhe chegavam as vasilhas e ela as enchia. Cheia as vasilhas, disse ela a um dos seus filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus. E ele disse: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Louvado seja Deus por sua palavra. Interessante que aqui nós vemos uma situação de crise. Crise dentro de uma família. Crise onde uma mulher viúva, pobre, e dentro do contexto social já sofria alguns tipos de preconceito, e ela tem um grande problema para poder encarar, para poder resolver. Na nossa vida também, assim, nós muitas vezes temos alguns problemas, ou vários problemas, e essas dificuldades que podem ser diversas, em diversas áreas da nossa vida, familiar, relacional, questões financeiras, questões emocionais, crises existenciais, crises espirituais. Também somos acometidos dessas situações, dessas circunstâncias. Mas é interessante o que essa mulher vai fazer em meio à crise. Porque a história dessa viúva é um grande exemplo poderoso de que Deus intervém na vida dos seus filhos quando tudo parece que não tem mais jeito. Quando tudo parece que não tem mais solução, Deus intervém, Deus age.
Tem uma música muito bonita dos Adoradores 5, que é assim: Ele vai agir, diz a música. Não sei como, não sei onde, mas eu sei que Ele vai agir. Essa é mais ou menos a situação da viúva. Os seus recursos acabaram. E eu quero hoje trazer para você e te ajudar, junto comigo também, claro, aprender como Deus pode agir em nossas vidas, mesmo quando tudo parece que não tem mais jeito, que não tem mais solução. Porque Deus é especialista em resolver problemas difíceis, ou na nossa visão humana, até impossíveis. E aqui Deus vai se mostrar, e como Ele cuida dos seus filhos, e como Ele cuidou dessa viúva pobre, Ele também pode cuidar da sua vida, da minha vida, da sua família, da minha família. Eu costumo dizer, no mundo hoje nós temos mais de 8 bilhões de pessoas. Uma pesquisa feita pela ONU nesse ano diz que até 2030 a tendência é que o mundo chegue a mais ou menos 10 bilhões de pessoas. E aí você pensa assim: será que Deus sabe sobre mim, sobre a minha vida, o que eu passo? E eu quero dizer para você: sim, Ele sabe. Será que Deus ouve as minhas orações, pastor? Sim, Ele ouve. Será que Deus se preocupa comigo, pastor, com a minha família, com a minha casa, com o meu casamento, com os meus filhos? Sim, pai. Sim, Ele se preocupa. Sim, Ele sabe. Sim, Ele vê. Sim, Ele ouve. E essa história é um exemplo claro disso. É interessante alguns fatos. Em primeiro lugar, essa mulher, ela era esposa de um rapaz, aqui não diz a idade, também não diz o nome da mulher, só diz que ela era uma viúva e que ela estava passando por uma crise financeira. Mas ela traz alguns detalhes sobre o caráter do seu marido. Mantenha a sua Bíblia aberta. No versículo 1, ela diz que esse marido, ele era um discípulo dos profetas. Você sabe, a escola de profetas, ela começa com Samuel, Elias vai dando continuidade a essa escola de profetas, e é muito provável que esse homem aqui, então, era um desses alunos. Só que teve um problema, ele morreu. Só que além de não só morte, ele também deixou uma dívida. Ele não tinha Sinaf Seguros, ele não tinha Rio Pax, deixou uma dívida. E aí o que acontece? Essa dívida, ela não morre, ela passa para o parente mais próximo, e o parente mais próximo era a sua esposa. Só que o problema é que essa mulher não tinha condição de pagar a dívida. E se ela não tem condição de pagar a dívida, essa dívida precisa ser paga pelo serviço, pelo trabalho. E o texto bíblico diz que essa mulher tinha quantos filhos? 2 filhos. Então, se ela não tem condições financeiras, se ela não tem terras, mas se ela tem os filhos, então esses filhos são levados como escravo para trabalhar X anos até que a dívida fosse quitada. Agora pense no estado emocional dessa mulher, sem o marido, sem dinheiro e muito provavelmente agora sem os filhos. Ela dá um detalhe muito importante desse marido, ela diz assim: ele temia o Senhor, ele era um servo de Deus. E no meio da crise, essa mulher vai tomar algumas atitudes interessantes. A primeira atitude que ela toma está aí no versículo 1. E as palavras, elas são importantes. Nenhuma palavra na Bíblia é desperdiçada. Se está aqui é porque é importante. E a primeira palavrinha, aqui é um verbo, ela diz assim: clamou a Eliseu. Esse clamou aqui na minha Bíblia, ele está sublinhado. Essa mulher, identificando o problema, ela vai procurar a pessoa que poderia ajudar no seu momento de crise. No momento de dificuldade, essa mulher procura o homem de Deus. E o profeta, ele era um boca de Deus, um representante de Deus. Ouvir a mensagem do profeta era ouvir a mensagem vinda da parte de Deus. O cenário que essa mulher vai começar a percorrer, agora é um cenário de fé e de confiança. Ela reconhece o problema,
E a primeira coisa que ela faz é procurar as pessoas certas para poder resolver o problema. E aqui eu tiro a primeira lição. Às vezes a gente finge que está tudo bem, mas não está. E muitas vezes a gente procura as pessoas erradas para poder resolver os nossos problemas. Muitas vezes colocamos o nosso coração na mão de pessoas que não merecem, que não nos ajudam, que não nos fortalecem, que não nos dão a direção correta, que não nos guia em direção à palavra de Deus. Então, muito cuidado com quem você abre o seu coração, com quem você compartilha as suas crises. Procure as pessoas certas. Homens e mulheres que sejam cheios do Espírito Santo, líderes espirituais que são referências. A nossa referência não é os influencers digital, não são os instagramáveis, a nossa referência é a palavra. Homens e mulheres de Deus que têm a sua vida baseada na palavra. O texto diz que ela procura o profeta, ela procura Eliseu, porque ela sabia que Eliseu era um homem de Deus. Às vezes a gente procura algumas pessoas que já vão concordar com aquilo que a gente escolheu, com aquilo que a gente já decidiu. Muito cuidado com isso. Ela procura o profeta, e é interessante que quando ela procura Eliseu, ela está dizendo assim, entre linhas, aquilo que ele disser, eu vou fazer. Aquilo que ele ordenar, aquilo que ele me orientar, eu vou seguir, porque eu sei que ele está sendo um representante de Deus aqui nessa terra. Procure as pessoas certas quando os seus problemas surgirem. Quando a crise bater na sua porta, procure as pessoas que vão te ajudar, que vão interceder por você, que vão segurar a sua mão. Mas pessoas também que vão te dar a visão clara, a visão de Deus, a visão da Bíblia. Não apenas pessoas que vão concordar com as decisões que a gente já tomou. E às vezes é duro, né? Às vezes a gente escolhe algumas pessoas, e as pessoas às vezes vêm com uma mensagem dura, uma reflexão diferente, e você fala assim, não era isso que eu queria ouvir. Mas às vezes é aquilo que eu precisava ouvir, porque se está baseado na palavra, é aquilo que eu preciso ouvir. Então, muito cuidado quem você procura. Essa mulher procura Eliseu, ela não esconde a sua dor, mas ela busca ajuda no lugar certo, busca o profeta, porque sabe que dele vêm as orientações de Deus. O Salmo 55, verso 22, você pode ir lá comigo? E a gente vai voltar para 1 Reis capítulo 4, 2 Reis capítulo 4. Salmo 55, verso 22. Um salmo muito bonito também. Ele nos ajuda a entender. E ele diz assim, entregue suas preocupações ao Senhor, e Ele o susterá. Jamais permitirá que o justo venha cair. Entregue as suas preocupações ao Senhor. Não entregue a qualquer um. Talvez se você está vivendo hoje num momento de crise, em alguma área da sua vida, entregue esse problema, essa dificuldade nas mãos do Senhor. Procure pessoas que estejam próximas de Deus, para poder te ajudar. Não busque auxílio em qualquer lugar. Não busque orientação em qualquer lugar. Porque quem não sabe para onde vai, qualquer lugar acaba servindo. Essa mulher busca ajuda em Eliseu, no profeta. E aí então, ele começa um diálogo com essa mulher. No versículo 2, Eliseu faz uma pergunta para essa mulher. E diz assim, Eliseu lhe perguntou, que te hei de fazer? Dize-me o que tem em casa. E ela respondeu, tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. As perguntas na Bíblia, elas sempre trazem um sentido pedagógico, principalmente quando se fala do Novo Testamento, onde Jesus conversou com as pessoas. Jesus, ele sempre fazia uma pergunta, o que queres que eu te faça? O que você precisa? Não que ele não sabia, não soubesse, mas porque ele queria ver o que estava no coração.
O que Eliseu faz com essa mulher é a mesma coisa que Jesus também fez com aquelas pessoas que ele curou, com aquelas pessoas que ele transformou. O que você tem em casa? O que eu vou fazer por você? O que é que você tem em casa? Toda pergunta requer uma resposta. E a resposta vai mostrar aonde está o nosso coração, a nossa confiança, a nossa fé. Essa mulher responde para Eliseu: tua serva não tem nada, senão uma pequena botija de azeite. Aos olhos dessa mulher, era impossível fazer alguma coisa com uma pequena botija de azeite. Só que ela esqueceu de um detalhe. Ela estava diante de um homem de Deus, de um Deus que tem todo o poder, num Deus que pega pães e peixes e alimenta uma multidão, de um Deus que abre o mar vermelho, num Deus que vence batalhas, num Deus que transforma a vida de pessoas. Mas tem uma coisa importante. A pergunta faz com que essa mulher reflita. Uma vez, no início de toda a história, depois de ter pecado, Deus chega para Adão e pergunta: aonde você está? E Adão responde: nós tivemos medo, eu tive medo, e por isso me escondi. As perguntas mexem com a gente. Certa vez Jesus, em João, ali capítulo 5, ele encontra com um paralítico, e esse paralítico já havia muito tempo ali no tanque, parado, sem ninguém conseguir levá-lo até o tanque, até as águas que na visão deles era uma água que curava. Jesus pergunta assim: o que queres que eu te faça? E ao invés de pedir a cura, esse homem vira e fala assim: não tem ninguém que me leve até as águas para que eu seja curado. As perguntas que Jesus faz para mim e para você, é uma pergunta para ver onde está o nosso coração, a nossa fé, a nossa confiança. São perguntas que às vezes as respostas parecem óbvias, mas não são. É para mexer com você, é para ver se você reconhece quem Ele é, o que Ele faz. Eliseu vira para essa mulher, faz a pergunta, e ela diz que não tem absolutamente nada. Ela não sabe que diante dela o milagre está prestes a acontecer. Mas antes do milagre acontecer, é necessário uma disposição para que o milagre aconteça. E Eliseu vai dar algumas instruções interessantes para essa mulher. Versículo 3, diz assim: então disse ele: vai, pede emprestada vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra, fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas, e põe à parte a que estiver cheia. Imagine essa mulher ouvindo essas orientações de Eliseu e dizendo assim: não é disso que eu preciso. Mas essa mulher não questiona, porque ela chamou o homem de Deus, o profeta de Deus. Então ela recebe a instrução e ela agora obedece à instrução. A obediência, ela só conhece um tempo e um momento. E esse tempo e esse momento se chama agora. Não demore para obedecer. Quanto mais a gente demora para obedecer, mais difícil se torna a obediência. Quando Eliseu diz para ela: vai, essa mulher imediatamente entende que aquela era a ordem de Deus, então ela vai. Só que Eliseu pede algo estranho para ela: bata nas portas dos teus vizinhos e pega vasilhas, e essas vasilhas precisam estar vazias. Olha que método. Essa mulher sai com seus filhos, e eu fico imaginando ela batendo de porta em porta: Dona Maria, preciso de uma vasilha vazia. Mas para quê, minha filha? Não sei, só preciso. Bate lá: seu João, preciso de uma vasilha, o senhor tem? Para quê, minha filha? Eu preciso. Seu João, Dona Joana, por favor, me empresta uma vasilha. E aqui tem uma lição muito interessante. É porque essa mulher, ela é bem vista pelos seus vizinhos.
Se fosse alguém que arrumasse problemas, dificuldades, alguém que não desse um bom testemunho, dificilmente ela teria essas vasilhas. E aqui eu queria tirar uma outra lição importante com você. Como é que tem sido o seu testemunho pessoal em relação àqueles que estão à sua volta? É o vizinho do prédio de baixo, é o vizinho da porta da frente, é o vizinho de cima, é o porteiro que abre a garagem do carro para você entrar, é o rapaz que faz a limpeza. Enfim, nós somos uma testemunha de Deus em todo o tempo. Essa mulher tem um bom testemunho de vida, porque ninguém, absolutamente ninguém, recusa o pedido que ela faz. As bênçãos que Deus nos concede, elas precisam ser bênçãos compartilhadas com os outros. Deus te abençoa para você abençoar outros. Deus te dá coisas boas, agradáveis, felizes, para que você também ofereça aos outros. Essa mulher obedeceu ao que Eliseu disse, mesmo sem conseguir compreender qual seria o final. E a obediência é isso. Quando a gente olha para a vida de Abraão, lá no capítulo 22 de Gênesis, Deus fala assim: Abraão, eu quero o seu filho Isaque como sacrifício. Abraão não questionou, Abraão não perguntou, Abraão simplesmente creu e obedeceu. Ele saiu da inércia, essa mulher sai da inércia. Para você ver o milagre acontecer, muitas vezes nós vamos precisar sair da inércia. Tem que ter uma disposição, tem que ter um movimento. Interessante que Êxodo capítulo 14, você pode ir lá comigo? O povo estava saindo do Egito, liberto pelo poder de Deus, mas Faraó estava perseguindo com o seu exército. E aí, essa perseguição de Faraó traz uma certa ansiedade, um certo medo para o povo. E aqui no versículo 15, o povo então fala com Moisés, e Moisés então vai falar com Deus. E Deus traz a resposta. E diz assim, Êxodo 14, 15. Disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que façam o quê? Que marchem, que se movimentem, que andem, que sigam em frente. O milagre acontece pelo poder divino, mas também com esforço humano. Algumas coisas na sua vida vai ser necessário você e eu sairmos da inércia, ter movimento, agirmos. Enquanto essa mulher não foi fazer as visitas, pedindo as vasilhas, o milagre não poderia acontecer. Era necessário uma ação, era necessário crer, era necessário obedecer. Obedeça. Ainda que você não consiga entender os planos de Deus, obedeça. A própria palavra diz que obedecer é melhor do que o quê? Sacrificar. Deus quer a sua obediência completa e restrita. Seja onde for, seja numa faculdade, seja no trabalho, seja na igreja, obedeça. Essa mulher então pega as vasilhas e vai obedecer à segunda ordem de Eliseu. Versículo 4. Entra, fecha a porta, você e seus filhos, e deita o azeite em todas aquelas vasilhas, e põe a parte que estiver cheia. Agora ela tinha que fazer uma outra atitude, tomar uma outra atitude. Era resolver a crise dentro do âmbito familiar. E aqui eu preciso abrir um parênteses com você. Deus, Ele provê tudo o que a gente precisa. Mas é necessário um esforço, uma disposição. Os problemas familiares, aqui, a crise é resolvida dentro do âmbito da própria família.
Porque talvez você pode dizer assim: pastor, já não tem mais solução para o meu casamento. Já tentei de tudo. Já tentei de tudo, já fiz de tudo. E parece que não tem solução. Parece que eu e o meu esposo, nós dentro de casa somos adversários, inimigos. Já tentei de tudo com os meus filhos. O relacionamento, o diálogo. Eu quero dizer para você o seguinte: sua esposa não é sua adversária. E seu marido não é o seu inimigo. Seu filho não é o seu rival. E o seu pai não é um monstro. Se você tem uma crise dentro da sua família, em nome de Jesus, feche a porta, ore a Deus e com a sua família, clame pelo milagre de Deus, ainda que aparentemente você não enxergue solução para o problema. Não desista da sua família, em nome de Jesus. Não desista dos seus filhos, em nome de Jesus. Não desista do seu casamento, em nome de Jesus. Ainda que a crise venha, Tomás de Aquino vai dizer que a família é o útero espiritual. É na família onde as coisas acontecem. É na família que tem que ter perdão. É na família que tem que ter humildade. É na família que tem que ter compromisso. É na família. Satanás tem tentado destruir as famílias. A igreja, ela é feita de famílias, pessoas. Não permita que Satanás destrua a sua família, o seu casamento, os seus filhos. Feche a porta, ora com eles, busque a Deus com eles. Restaura o altar de Deus dentro da tua casa, dentro da tua família. E você vai ver os milagres acontecendo. Ainda que você ache que aquilo que você tem é pouco. É na família que precisamos buscar e colocar Deus em primeiro lugar. Talvez você não está vendo mais solução. Essa viúva não viu solução. Quando ela disse que tinha apenas um pouco de azeite, esse pouco era suficiente para que Deus transformasse aquele pouco em muito. Então você pode olhar e falar assim: pastor, não tem mais esperança. Essa situação não consegue ser revertida. Pastor, não tem como, não acho solução. Fecha a porta da sua casa. Busca a Deus em oração. Mas para isso você vai precisar obedecer. Você vai precisar ter a disposição. Você precisa sair da inércia para que o milagre aconteça. Eles formam uma grande linha de produção. E eu fico imaginando os filhos com as vasilhas e ela com o azeite. Diz o verso 5, partiu. Eu digo que as palavras não são desperdiçadas. Você tem aqui o vai, você tem primeiro o clamor, ela clama a Eliseu. Depois você tem o vai, quando ela sai e pede as vasilhas emprestadas. E depois você tem o partiu, no versículo 5, que é quando ela de novo faz a ação e agora fecha a porta da casa, assim como ele tinha orientado. E ela e os seus filhos agora vão resolver o problema, a crise. A parte deles eles fizeram, agora era o milagre de Deus. Faça a sua parte e espere pelo milagre, mas faça a sua parte. O problema é que nós não fazemos a nossa parte e queremos que Deus faça o milagre. Não funciona assim. Você precisa fazer a sua parte. Você precisa colocar os pés na água. Você precisa acreditar, você precisa confiar. Para que Deus então faça o milagre. E o milagre é aquilo que eu e você não conseguimos fazer. É o sobrenatural, é quando Deus age. Mas Ele age quando os seus filhos se colocam na disposição. Quando os seus filhos se movimentam. Verso 5, partiu, pois, dele e fechou a porta, sobre si e sobre os seus filhos. Estes lhe chegavam as vasilhas e ela as enchia. Eu fico imaginando um filho pegando a vasilha, passa para o outro, passa para a mãe enche o azeite, ela passa para o outro filho coloca ali e fica essa operação, essa linha de produção. E ela colocando o azeite não parava.
ela colocava o azeite, e o azeite não parava. O pouco que ela tinha começa a se transformar em muito, e ela coloca o azeite, e o azeite não parava, ela coloca o azeite. Eu fico imaginando essa mulher com os olhos cheios de lágrima, vendo o milagre acontecer. Colocava o azeite não parava, colocava o azeite não parava. Queridos, as bênçãos de Deus são infindáveis, incontáveis. Não limite o poder e o tamanho do seu Deus. Ele é muito maior do que nós podemos imaginar. Não há famílias que Ele não possa reestruturar. Não há pessoas que Ele não possa transformar. Não há corações que não possam ser alcançados pelo poder do nosso Deus. Não há limites para um Deus que é todo poderoso. Verso 6 diz: cheia as vasilhas, disse ela a um dos filhos: me dê mais vasilhas. Mas o filho respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o que aconteceu com o azeite? Por que o azeite parou? Porque não tinha mais? Se tivesse mais vasilha, o que aconteceu com o azeite? Ia continuar a cair. Talvez essa mulher falou assim: vou pegar só 20 vasilhas e acho que vai ser bom. Se ela tivesse pego 50, as 50 estariam cheias. Se ela pega 100 vasilhas, as 100 também estariam cheias. Porque Deus faz muito mais do que aquilo que a gente pode imaginar. Porque Deus sempre tem muito mais para a nossa vida, para a nossa família, para a nossa casa. Deus sempre tem muito mais. Deus provê aquilo que precisamos. Mas a nossa capacidade de receber depende da nossa fé e da nossa disposição. Enquanto tivesse vasilhas, teria azeite. Porque o azeite de Deus, a bênção de Deus, a unção de Deus, ela não para. O profeta fala mais uma ação para que ela faça. No verso 7 ele diz assim: vai, vende o azeite como moeda, dinheiro, paga a tua dívida, e tu e seus filhos vivei do resto. Paga a sua dívida, acerta o que falta, resolve a sua vida em termos financeiros, e agora aquilo que sobrou é suficiente para você manter você e os seus filhos. E eu queria ler o último verso com você. Efésios capítulo 3, verso 20. E eu vou encerrar aqui. E diz assim a palavra do Senhor. Efésios capítulo 3, verso 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais. Deus faz mais do que aquilo que você pediu ou pensou. Então, de coração para coração, não desista dos seus sonhos em ver sua família aos pés de Jesus, por favor. Olha para os meus olhos azuis aqui. Não desista dos seus filhos. Não desista da sua casa. É duro quando a gente chega e alguém diz assim: pastor, meu casamento acabou, não dá mais. Como que não dá? Como que não dá? Uma viúva que não tinha quase nada e achou que o nada não serviria para fazer absolutamente nada. Só que ela esqueceu que o pouco com Deus é muito. Ela esqueceu que nas mãos de Deus, aquilo que aparentemente não serve, serve.
Talvez você está aí com as suas lutas e diz assim: não tem como eu servir, não tem como eu ser uma bênção na igreja, não tem como. Peraí, calma aí. Quem te capacita é Deus, não é você mesmo, é Deus que te capacita, é Ele que te abençoa, é Ele que enche sobre a sua vida o Espírito Santo. Então não desista. A gente está terminando mais um ano, e em nome de Jesus, coloque a tua família hoje aos pés do Senhor. Traga aqui hoje as tuas vasilhas vazias e que em nome de Jesus elas saiam cheias do Espírito Santo de Deus, cheias de esperança, cheias de perdão, de paz, de recomeços. Hoje é o dia de você entregar a sua família no altar do Senhor. Hoje é o dia para você falar assim: Senhor, por favor, visita a minha casa, visita os meus filhos, visita o meu relacionamento e faz uma mudança completa. Me ajuda a confiar na tua palavra e obedecer hoje. Quando tudo parece acabar, Deus sempre está pronto para poder agir. E tenha certeza, Ele vai agir. Não sabemos quando, nem como, mas sabemos que Ele vai agir.